meditação sobre o mundo interior, por Alceu Amoroso Lima, editora Agir, canal Leconde. 17º capítulo. Sabedoria. A vida interior é a sabedoria a 4 dimensões: a evocação ou passado, a antecipação ou futuro, a profundidade ou meditação e a elevação ou prece. É, antes de tudo, um equilíbrio entre essas 4 dimensões. Não um equilíbrio qualquer, é um equilíbrio de forças e não de fraquezas. Confundimos muitas vezes equilíbrio com timidez, moderação com mediocridade, temperança com mornura, medida com academicismo, prudência com pusilanimidade. Essas virtudes de equilíbrio, moderação, temperança, medida, prudência, à luz da vida interior, têm todas um só nome: sabedoria. E essa sabedoria se manifesta como um equilíbrio entre essas 4 dimensões, cada uma das quais com força própria suficiente para arrastar a nossa vontade e por ela fixar o sentido de nossa vida. Se viver interiormente não é viver em surdina ou em câmera lenta, não é tampouco viver descompassadamente em qualquer das 4 direções a que nos arrasta o mundo exterior, o mundo superior ou o próprio mundo interior. Quando qualquer dessas direções atrai com exclusividade o nosso espírito, com isso arrastando também o nosso corpo, uma coisa perdemos pela certa: o equilíbrio. Não se trata de manter o equilíbrio à custa da intensidade de qualquer desses apelos. Trata-se, ao contrário, de desenvolver ao máximo todos, e cada um deles separadamente. A vida interior é uma vida em intensidade. Sendo uma vida intensa e não extensa, e muito menos cutânea, exige por natureza que todas as direções a que é chamada mantenham uma atração considerável sobre o nosso eu. Há, portanto, 2 atitudes negativas e uma positiva no sentido de desenvolver o nosso mundo interior. A primeira atitude negativa é impedir o enfraquecimento de qualquer daquelas 4 intenções, se assim nos podemos exprimir. Se assim devemos proceder preliminarmente, é que existe essa tendência natural a conservar o equilíbrio à custa das forças de atração. Se assim procedemos, então, é que nos deixamos levar por aquelas confusões a que acima aludimos. É falsa a virtude alcançada à custa de qualquer espécie de mutilação. Não é suprimindo a tentação, mas vencendo-a, que realizamos o nosso destino. Não é suprimindo a tentação, mas vencendo-a, que realizamos o nosso destino. E nosso destino é não pecar. Não é suprimir o pecado, coisa que escapa ao nosso poder, pois é da alçada divina. De nossa alçada é evitar o pecado. Assim também só conseguimos manter o clima de nosso mundo interior se começarmos por não mutilar nenhum dos 4 apelos que constantemente recebemos do passado, do futuro, do fundo da alma e do alto, para nos dirigirmos a essas direções. A solução fácil é, naturalmente, diminuir a atração para facilitar o equilíbrio e até suprimi-los, para alcançar a ataraxia. Mas o equilíbrio só é sabedoria se não for ataraxia, se não for uma parada ou uma redução de ritmo. Esse é, portanto, o primeiro esforço negativo. O segundo é impedir que um dos apelos seja atendido com exclusividade, em prejuízo dos demais. É também um meio fácil de obter o equilíbrio interno, ou diminuir a tensão das 4 forças exteriores, ou conservar apenas uma delas, com a exclusão das demais. Ainda aí, se assim o fizermos, haverá desequilíbrio,
No primeiro caso, será por atenuação da intensidade dos apelos. No segundo, será pela mutilação ou supressão de um apelo, em benefício dos outros. É uma segunda tentação a vencer. Nem enfraquecimento de todos, nem supressão de alguns em benefício dos demais. São dois cuidados preliminares em sentido negativo para podermos passar então a uma ação positiva. Pois o equilíbrio, essência do mundo interior, não é uma inação ou uma supressão ou uma redução. É, ao contrário, a conservação de uma intensidade máxima em cada um dos 4 sentidos a que somos solicitados continuamente se queremos manter não só intacta a nossa integridade, mas desenvolver ao máximo as nossas virtualidades. Dá-se então a intervenção positiva de nossa vontade na elaboração do nosso mundo interior. Os 2 passos negativos são preliminares. Preparam apenas o terreno, limpam as ervas más, aplanam, purificam, impedem a vitória das soluções fáceis. Mas a vida interior só começa com a posição positiva e construtiva. Construímos a nossa vida interior como Santa Teresa construía os seus castelos espirituais, na direção de Deus. E a primeira tarefa nessa construção íntima é precisamente ter uma noção dinâmica e não passiva do equilíbrio. Equilíbrio só é sabedoria quando é atividade. Quando Bergson comparou a mística oriental e a mística cristã e concluiu, ele que vinha do puro evolucionismo naturalista, ou quando muito de um hebraísmo hereditário e subconsciente ou racial, pela superioridade desta última, então, quando Bergson comparou a mística oriental e a mística cristã e concluiu pela superioridade dessa última, encontrou nela como elemento capital o que foi para todos uma surpresa: a ação. E, no entanto, tinha razão o filósofo. A mística, que é um grau supremo de vida interior, baseia-se também na sabedoria e, portanto, no equilíbrio íntimo. Equilíbrio entre faculdades e, acima de tudo, equilíbrio entre dimensões e forças, pois o que distingue essas dimensões é serem gravitacionais, é possuírem força própria e atraírem cada qual para seu lado, de fora para dentro. A sabedoria não é, portanto, diminuir ou suprimir essas atrações, é compensá-las, sem qualquer atenuação. É interpenetrá-las sem prejuízo da integridade de cada uma. É realizar não um encontro, uma encruzilhada, uma soma passiva ou uma coexistência, mas uma verdadeira resultante, uma convivência de que deriva a mais perfeita das vivências. A sabedoria é, por conseguinte, um equilíbrio instável e dinâmico, que exige uma contínua vigilância, pois vive em estado de risco. É uma força de equilíbrio e um equilíbrio de forças. E a vida interior é o único meio humano de alcançar a sabedoria, confundindo-se com ela. 18º capítulo. Saudade. A sabedoria é, portanto, um equilíbrio criador a 4 dimensões: para trás, para frente, para baixo e para cima. Examinemos cada uma dessas forças de atração que atuam sobre a nossa vida interior e representam para ela elementos essenciais de sua fecundação, pois já vimos que a vida interior não é uma cisão com o mundo exterior, mas um aproveitamento de todas as energias sadias que dele recebemos para as transformarmos pela sabedoria em personalidade. A primeira dessas forças é a do passado. Para cada um de nós, o passado não é o que passou, é o que não passou. É o que ficou em nós do que passou.
O que foi por nós vivido ou passa de todo, ou fica esquecido, ou continua a viver. Se passa de todo, é que morreu. Há um passado morto. Tão morto por vezes que nem mesmo a sua evocação consegue despertar-o de sua imobilidade de pedra. É como se jamais houvesse existido. Esse é realmente o passado que passou. Há em seguida o que esquecemos. É o que permanece em nós no subconsciente. Dele temos por vezes uma suspeita vaga, como que um rumor longínquo de vagas que ainda se movem. Não sabemos em que praia deserta e selvagem do nosso mundo interior, já esquecido, já retomado pelas novas presenças que destroem todo sinal de passagens anteriores, como essas picadas das montanhas por onde ninguém passa e que, em poucos anos, são completamente recobertas pela vegetação selvagem, como se por ali jamais tivesse passado alma viva. Mas seu desaparecimento pode ser apenas aparente. Fica, às vezes, por baixo da erva rasteira, o caminho trilhado, e se algum dia limparmos o mato, a trilha ressurgirá como outrora. Assim se dá com as coisas esquecidas. Ficam na sombra latentes, e um dia, por uma circunstância fortuita ou por um esforço de evocação, tudo volta à tona como se tivesse ocorrido ontem. E as emoções renascem como se nascessem de novo. Evapora-se o tempo, como se não tivessem passado anos, por vezes, de esquecimento. E esse passado esquecido volta a fazer parte ativa do nosso presente mais vivo. E ao passado presente, ao passado que, longe de ficar esquecido em nós e reviver a um toque qualquer das circunstâncias acidentais, vive conosco a cada momento, como o mais vivo dos presentes. Dele se não distingue às vezes, senão por ser mais vivo. O presente é que nos parece por vezes baço e longínquo, como o passado, enquanto este nos dá de tal modo a ilusão de viver conosco, hic et nunc, que nos surpreendemos por vezes falando em voz alta aos mortos e aos ausentes, como se estivessem aqui conosco. Esse passado vivo é que constitui uma das 4 grandes dimensões da nossa vida interior. Por ele é que se processa a continuidade de nosso ser. Nada do que foi nosso um dia deixa de o ser, quando teve razões de viver e não cai na vala comum do passado morto. Se teve razões profundas de ser, jamais se perde e continua a atuar sobre nós, para o bem ou para o mal. Porque o passado em si, mesmo o passado vivo, mesmo essa força que nos afasta do presente, é em si mesmo indiferente ao nosso progresso ou à nossa decadência íntima. Pode ser fecundo, pode ser indiferente e pode ser nocivo. Nocivo se a ele nos prender a evocação do mal. Nossas obras nos acompanham, diz o Apocalipse. Opera enim illorum secuntur illus. As boas e as más. Essas últimas podem prender-nos como se fossem paixões presentes. A saudade não é apenas um sentimento de doçura, um dos mais fecundos da nossa vida interior. Pode também ser uma paixão entorpecente. Ai daqueles que não conhecem e curtem a poesia profunda da saudade. Ai daqueles também, no extremo oposto, que se deixam vencer por ela. A saudade é um estímulo para a vida interior bem vivida. É o meio de termos sempre vivos em nós as pessoas e os sentimentos, as lições e as coisas que um dia construíram as fontes de nossa vida. O homem sem saudade é o homem sem vida interior. É o homem que vive para si, escravo do presente. É o homem que desperdiça as riquezas da vida. É o solitário, no mau sentido do termo. O separado, o seccionado, o desmemoriado, mesmo que tenha memória, mas a memória nele é um simples reflexo condicionado.
Ai do homem sem saudade, como o ai daquele que se deixa devorar pela saudade. A saudade não é apenas uma melancolia sem consequência, é uma paixão tremendamente ativa, que pode abrir à nossa vida interior novos rumos, com a colaboração dessa presença misteriosa do passado e de tudo o que nele nos enriqueceu espiritualmente, como pode levar-nos à mais triste das mortes, a morte em vida. Quando nos deixamos devorar pela saudade, corrompe-se toda a nossa vida interior. Ficamos envenenados, amargos e até siderados pelo desespero. O presente perde todo o sentido e a própria vida se torna absurda. A evocação é, portanto, uma força viva quando torna o passado presente e trazendo a esse presente novas razões de ser. Quando, ao contrário, o passado se converte em uma saudade selvagem que enlaça o presente e o asfixia como um matagal, então essa evocação se volta contra nós e destrói toda a vida interior. É o que acontece quando essa dimensão se torna tão absorvente que destrói as demais. Viver só no passado, como viver só de saudades, é um dos meios de aniquilar a nossa vida interior. Ao passo que viver com o passado, como ter sempre conosco a inspiradora companhia da saudade, é renovar constantemente o calor dessa vida. Não há, portanto, vida interior fecunda sem a convivência do que passou, sem a continuidade no tempo, sem a presença contínua do que, em qualquer momento, foi para nós a alegria da vida. 19º capítulo. Futuro. Se a primeira dimensão da nossa vida interior é o passado, a segunda é o futuro. Para que o passado seja em nós uma força viva, é mister que não nos tolha os movimentos para o futuro, pois a direção normal de nossa vida é para a frente. Não me canso de citar aquelas palavras de Cristo. Nemo mitens manum suam adiaratrum el repsens retro aptu est regno Dei. Aquele que puser a mão no arado e olhar para trás, não está preparado para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 62. O futuro é o norte da nossa vida interior. E esta não é nem uma água parada, nem uma onda revolta. É uma corrente. É um movimento que se dirige para alguma coisa que fica à nossa frente. É alguma coisa que cresce. O mundo interior, como o mundo das sementes, é o próprio domínio da finalidade. Como cresce uma semente, hein? Não no sentido de onde vem, mas no sentido para onde vai, isto é, no da realização da sua própria natureza. A semente de trigo cresce no sentido da espiga. Este é o seu futuro, este é o seu destino. Para ele tendem todas as suas potencialidades. Assim ocorre com a vida puramente animal. No germe mais informe, sem a menor intervenção exterior, já está pré-formada a sua condição. E, quando se dá qualquer intervenção genética, não é para mudar de espécie, é para aperfeiçoar a espécie. Esse aperfeiçoamento pode dar-se mesmo depois de nascido, como pode ocorrer uma degradação, uma parada, uma volta. E sempre que isto se dá, é sinal de que o animal não realizou plenamente a sua forma, ou não se formou, ou foi deformado. Na realização da sua forma está a sua finalidade. Com mais razão do que sucede na escala da vida animal, ocorre outro tanto com o ser humano. De todos os seres vivos,
O homem é o que começa mais informe e pode chegar à maior plenitude de sua forma. A escala a ser percorrida pelo homem no caminho de sua finalidade é a maior de todo o reino animal. É o que parte de mais baixo, pois o recém-nascido não pode sobreviver fisicamente se não recebe qualquer amparo exterior, e é o que chega mais alto, pois o destino do homem é mover-se no sentido de uma imortalidade, que só a ele toca entre todos os seres criados, exatamente porque ultrapassa por natureza o mundo animal na mesma proporção em que este ultrapassa o mundo vegetal e este o mundo mineral. Mas aqui não é dessa dimensão a elevação que me quer ocupar, e sim da que leva o homem ao seu futuro no tempo. O futuro é uma dimensão temporal, como o passado. É na linha do tempo que ambas atuam sobre a nossa vida interior, e o futuro atua em nós sob a forma de vocação. O futuro é um chamado à frente, como o passado é um eco do que ficou para trás. É um chamado à responsabilidade. Como a responsabilidade é a consciência do dever. Tudo isso são apelos do futuro em nós. É porque ouvimos em nós alguma coisa que nos chama à frente e nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos e considerar o sentido da nossa marcha que sentimos tão vivamente, se temos vida interior, o problema da vocação. É na medida da intensidade dessa vida que tomamos consciência do nosso destino e da própria existência de um destino, de um sentido para a nossa vida. É no mundo interior que essa consciência se desenvolve e sentimos mais vivamente o dever de olhar para frente e o problema da vocação. O homem sem vida interior deixa-se viver, isto é, deixa-se levar para a vida. O futuro não o preocupa, porque não o ocupa. É o fatalismo ou determinismo que o arrasta, como uma folha morta deslizando com o rio. Há uma sadia despreocupação com o futuro, como veremos ao nos ocuparmos com a terceira dimensão do nosso mundo interior. Mas não é a que provém de uma recusa ao destino, da surdez ao apelo da vocação. Devemos sempre, ao contrário, estar atentos ao futuro, porque todos temos uma missão a realizar no tempo. Todos temos de descobrir a adequação de nossas faculdades com a nossa finalidade. É o problema central em nossa vida da vocação, do chamado do destino, da terceira dimensão do nosso mundo íntimo. Há 3 modos de atender a esse chamado, como há um só de não atender, o de fechar os olhos ao futuro e deixar-se absorver completamente, ou pelo presente ou pelo passado. É uma das mutilações da nossa vida interior a que já referimos anteriormente. O primeiro dos modos de atender ao chamado é o da displicência. É atender mal. É a indiferença para com o futuro. É a meia tinta, é a água morna, é a preguiça ou o medo de corresponder ao chamado. Quantas vezes fechamos os olhos à evidência de um dever pelo medo das responsabilidades, pelo temor de não estar à altura, pelo respeito humano. Há motivos muitas vezes justos nessas recusas, e há o problema das hesitações, da dúvida, que é um dos males mais cruciantes de nossa vida interior. O primeiro modo, pois, é a indiferença, sintoma de uma fraca vida interior. O segundo é a absorção. Assim como o passado pode apoderar-se ilegitimamente de nós, assim pode o futuro. O desespero da saudade que pode levar ao suicídio é como a garra da ambição que pode levar ao crime. O desespero da saudade que pode levar ao suicídio é como a garra da ambição que pode levar ao crime. O ambicioso é justamente o homem que se deixa oprimir pelo futuro. Transforma essa segunda força
em força única e só pensa em vencer, em ser rico, poderoso, forte. O amor da gloriola vence nele toda a vida da glória. Quarta e suprema força de nossa vida interior. É a negação desta pela escravização ao orgulho e à idolatria do poder ou da posse. Quanto à maneira justa e fecunda de atender ao apelo do futuro, é procurar ser fiel à sua vocação. E a virtude que atua para isso é, acima de tudo, a coragem, a fortaleza moral. É a virtude da ação. É a virtude da obediência ao dever. É o heroísmo que vence todos os obstáculos que nos vêm do medo e, sobretudo, do amor. Pois assim como a perfeição do ascetismo é renunciar aos prazeres lícitos, a perfeição da fortaleza é vencer a doçura dos afetos mais queridos e mais santos, sem cair na rudeza do coração nem no jansenismo. Eis um dos momentos em que o equilíbrio da vida interior mais e melhor ilumina os nossos passos, no dever de fidelidade ao futuro, sem traição ao passado. 20º capítulo. Meditação. A terceira dimensão de nossa vida interior é a direção em profundidade. É a densidade dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, dos nossos atos. Há, em primeiro lugar, uma densidade, por assim dizer, física, que obtemos sobretudo pelo apelo ao tempo. Não devemos jamais viver precipitadamente. A impaciência é a inimiga nata da densidade. Precisamos parar antes de pensar ou depois de sofrer. Essa detenção do tempo é uma condição tão essencial à densidade de nossa vida interior como uma barragem é indispensável à retenção e ao aprofundamento das águas de um rio. Tudo em nós tem a tendência a passar depressa. Se não contrariamos essa inclinação, passamos a viver em superfície e renunciamos à vida interior. Se a queremos ter, é preciso começar por obter essa densidade física, pois os sentimentos se tornam mais sentidos se os contemos, os pensamentos mais pensados se os retemos pela atenção, as ações mais ativas se as acumulamos. Refrear os movimentos desencontrados e precipitados do nosso afã de viver é o primeiro meio de tornar mais espessas todas as manifestações de nossa vida, servindo assim à terceira dimensão do nosso mundo interior. E essa densidade física, questão de demora e retenção de movimento, vem somar-se uma densidade mais profunda, a intelectual. Não basta viver mais lentamente para que se viva em profundidade. A lentidão pode ser até um sinal de pobreza interior, de ausência de reação profunda, ou mesmo de preguiça mental. A sonolência tira o sono e só o sono é reparador. Assim também, uma densidade física que não seja acompanhada de uma densidade psíquica é inútil ou contraproducente. Se devemos reduzir a velocidade natural dos nossos atos e entre atos, não é para descansar, e sim para viver mais, para viver em profundidade. E para isso há uma elaboração intelectual de cada momento de nossa vida, com a qual enriquecemos a sensação do momento, a ideia, a decisão, com tudo aquilo que as outras três dimensões nos fornecem. Eis porque o nome próprio dessa terceira dimensão interior é meditação. Meditar é aprofundar, pela análise e pela síntese, pela observação e pela comparação, pela aplicação da inteligência e também pela descida ao subconsciente, pelo isolamento e pelo silêncio, pela marcha ou pela imobilidade. Meditar é entrar em si, é deixar que o trabalho misterioso da natureza e da graça em nós se faça por si,
como que independente de nossa vontade e de nossa atenção. Eis porque a meditação exige certas condições exteriores, de silêncio e imobilidade, por vezes de uma mobilidade irregular, como andar para lá e para cá, no mesmo local, e de preferência na penumbra, ou deixar que a paisagem passe por nossa imobilidade, como num veículo em velocidade, e certas condições interiores de paz e de despreocupação. A preocupação é a inimiga da meditação, e a obsessão é a preocupação doentia, transformada em ideia fixa. Tudo isso pode ser vencido pela meditação em estado transcendental, como a que os yogis procuram realizar, mas normalmente perturba e impede a meditação como norma comum de vida. Pois o defeito do yogismo é transformar a meditação num estado extraordinário ou num malabarismo que pode chegar a grandes alturas, mas não corresponde ao homem normal. A meditação que a vida interior supõe como centro de todas as suas dimensões, pois dela deriva diretamente aquele equilíbrio a que nos referimos preliminarmente, essa meditação é a que cada um de nós simplesmente cotidianamente, normalmente, pode e deve aplicar a todos os seus atos e pensamentos, até durante a agitação ou o trabalho, como centro de gravidade de sua vida interior. Como essa vida interior, já ouvimos, é o centro de gravidade de toda a vida exteriorizada. Há ainda uma terceira medida de densidade que a completa: a densidade moral. Não basta parar, não basta meditar, é preciso avaliar. A densidade moral é a aplicação de medidas de valor a cada expressão íntima de nossa vida. Os filósofos chamam de sindérese a essa sensibilidade aos valores morais, e Santo Tomás a compara a sutileza ao ardor de uma chama. É a centelha, diz ele, que escapa à intuição dos anjos, e com ela ilumina a inteligência e a faz ver e sentir os valores supremos, de ordem moral e metafísica, que a razão simples, não iluminada, não percebe. Essa densidade moral é essa sindérese que dá à vida interior uma energia especial e aprecia cada movimento de nossa vida à luz de uma responsabilidade total com o passado e com o futuro, e, sobretudo, no sentido da quarta direção, que os completa. Devemos, pois, procurar sempre viver em profundidade. Reduzir a nossa pressa para que cada coisa adquira e revele o seu peso próprio. Meditar intensamente a cada passo de maior responsabilidade, de modo a que cada coisa aproveite da riqueza de todas as outras coisas, cada ato e cada pensamento, da experiência e do calor de todos os outros pensamentos e atos, e, finalmente, pesar tudo isso na balança dos valores morais, cujas cifras são por vezes um mistério e uma contradição para a prudência da carne e para as medidas do mundo, de modo a viver em profundidade não só física e intelectual, mas espiritual. Só essa vida em profundidade física, intelectual e moral pode dar-nos o clima interior indispensável para sofrer sem desesperar e também para suportar a boa fortuna sem se corromper, pois é tão difícil ser infeliz como ser feliz, sorrir como chorar. 21º capítulo. A oração implícita. A quarta dimensão de nosso mundo interior, finalmente, é a que nos eleva a Deus. É a oração. Mais do que uma dimensão em si própria,
é a síntese das outras três e a sua transcendência, a fixação do seu destino final. Sendo o nosso caminho para Deus, é a oração à medida de todo o nosso mundo interior. E por isso mesmo podemos nela distinguir o momento implícito e o momento explícito. A oração implícita é o espírito com que vivemos em todos os sentidos, tanto em nossa vida interior, em qualquer de suas dimensões, como em nossa vida operativa. Tudo o que sentimos, tudo o que pensamos, tudo o que fazemos deve ser sentido, pensado e feito em espírito de oração. Tudo o que é sentido, pensado ou feito com perfeição é uma prece, é um meio implícito de união com Deus, e só nos unimos a Deus pela oração. Como esta se encontra implícita em tudo o que realiza a sua finalidade. Todo trabalho bem feito é uma oração. Todo pensamento profundo é uma oração. Toda sensibilidade aguda e bem ordenada é uma oração. Podemos assim viver a nossa vida interior em sua plenitude, que é o contato mais íntimo com Deus, desde que vejamos a Deus em tudo o que é bem sentido, bem pensado e bem feito. Podemos assim chegar a uma convivência perene com Deus e viver interiormente no meio do mais penoso dos trabalhos, da mais ruidosa das agitações, da mais perplexa das contradições, e ter sempre o coração em paz e a alegria na alma, qualquer que seja o peso da vida e a própria aridez do nosso deserto interior. Pois não é necessário sentir para rezar, basta viver. Viver sempre em união, consciente ou inconsciente, explícita ou implícita, com o Pai. Essa fixação interior é que vence todos os tumultos e todas as areias do nosso mar ou do nosso Saara interior. Há uma forma ainda mais perfeita da oração implícita, que é o sofrimento. Se normalmente podemos viver em oração, isto é, na plenitude da nossa vida interior, desde que vivamos os nossos meios em perfeita adequação com os nossos fins, podemos, pelo sofrimento, que é uma anomalia perturbadora, viver ainda mais profundamente em união com Deus. O sofrimento é uma anomalia. É uma perturbação no funcionamento de nossa vida física ou moral. Tanto o sofrimento físico como o sofrimento moral constituem a mais perigosa das tentações, a tentação do desespero. O sofrimento é uma interrupção entre os meios e os fins. É uma descontinuidade. É uma desconformidade. E por isso mesmo é um convite a perdermos a noção do sentido da vida e, com isso, a nos desligarmos de Deus, como de tudo que constitui a ordem do universo, por conseguinte, a nossa própria ordenação, orgânica ou psíquica. O sofrimento é uma alienação de nós mesmos. É o outro que nos conquista, que nos torna estranhos a nós mesmos, que nos separa do nosso próprio eu. Daí a facilidade com que a dor nos leva à loucura e a essa antecâmara da loucura que é o desespero. Eis porque a vitória sobre o sofrimento é o caminho mais perfeito da oração implícita. Eis porque a vitória sobre o sofrimento é o caminho mais perfeito da oração implícita. Se conseguimos vencer a tentação do desespero, se conseguimos vencer a tentação do acaso, se conseguimos superar a perda do sentido da vida e conseguimos encontrar um sentido para o sofrimento, teremos então alcançado um plano superior de oração, a oração da vitória, da conquista, da superação. E o próprio sofrimento, então, se converte em oração.
e torna-se um meio de subir, de aperfeiçoar-se, de parecer mais com o próprio Cristo, não só imagem de Deus, mas o próprio Deus na terra, e cuja vida só adquiriu sentido completo pela paixão e morte, isto é, pelo sofrimento. Transfigurar o sofrimento, encontrar nessa anomalia, nessa diminuição da nossa natureza física ou moral, um sentido de elevação, de transfiguração, é uma forma ainda mais perfeita de rezar do que a oração implícita da felicidade terrena, do trabalho cotidiano, da monotonia da vida, vivida em união com a vida obscura de Nazaré, onde Deus se preparava no silêncio e na oração para o sofrimento e para a glória. Pois é a ressurreição que dá sentido à cruz, é o repouso que dá sentido ao trabalho, é a paz que dá sentido às agonias da vida. Quando vivemos assim os nossos sofrimentos, é que alcançamos já uma vida de oração mais perfeita e nos aproximamos da fonte de toda alegria, que dá sentido à própria privação da alegria, da saúde, do conforto, da justiça na terra, da companhia dos que nos são mais queridos. Tudo isso é fácil de dizer, mas é terrível de viver. Quando vivemos assim os nossos sofrimentos, é que alcançamos já uma vida de oração mais perfeita e nos aproximamos da fonte de toda alegria, que dá sentido à própria privação da alegria, da saúde, do conforto, da justiça na terra, da companhia dos que nos são mais queridos. E tudo isso é fácil de dizer, mas é terrível de viver. Merece, pois, um perdão muito grande todo aquele que não consegue chegar a esse plano de oração, pois só as virtudes heróicas conseguem alcançar a essa perfeição, que São Francisco de Assis traduziu tão belamente na parábola da perfeita alegria. Já é muito viver a oração implícita em nossa vida normal e cotidiana. Caros ouvintes, tomo a liberdade aqui de gravar agora a perfeita alegria de São Francisco de Assis e assim nos inteirarmos sobre o que fala o nosso autor aqui lido. A perfeita alegria, por São Francisco de Assis. I Fioretti, capítulo 8, Vozes, Petrópolis, 1973. Como a caminhar expôs São Francisco a Frei Leão as coisas que constituem a perfeita alegria. Vindo uma vez São Francisco de Perúzia para Santa Maria dos Anjos com Frei Leão, em tempo de inverno e o grandíssimo frio fortemente o atormentasse, chamou Frei Leão, que ia mais à frente, e lhe disse: Irmão Leão, ainda que o frade menor desse na terra inteira grande exemplo de santidade e de boa edificação, escreve, porém, e anota diligentemente que não está nisto a perfeita alegria. E andando um pouco mais, chama outra vez: Ó irmão Leão, ainda que o frade menor desse visão aos cegos, curasse os paralíticos, expulsasse os demônios, ressuscitasse os mortos de 4 dias, escreve que não está nisto a perfeita alegria. Andando um pouco mais, São Francisco gritou com força: Ó irmão Leão, se o frade menor soubesse todas as línguas e toda a ciência e todas as escrituras, e se soubesse profetizar e revelar não só as coisas futuras, mas até mesmo os segredos das consciências e dos espíritos, escreve que não está nisto a perfeita alegria. Andando um pouco além,
São Francisco chamou com mais força: ó irmão Leão, ovelhinha de Deus, ainda que o frade menor falasse a língua dos anjos e conhecesse o curso das estrelas e as virtudes das ervas, e lhe fossem revelados todos os tesouros da terra, e conhecesse as virtudes dos pássaros, dos peixes e de todos os animais, dos homens e das árvores e das pedras, raízes e águas, escreve que não está nisto a perfeita alegria. E caminhando mais um pouco, São Francisco bradou: ó irmão Leão, ainda que o frade menor soubesse pregar tão bem que convertesse todos os infiéis à fé cristã, escreve que não está nisto a perfeita alegria. E perdurando este modo de falar pelo espaço de 2 milhas, Frei Leão, muito admirado, perguntou: Pai, peço da parte de Deus que me digas onde está a perfeita alegria. São Francisco assim lhe respondeu: quando chegarmos a Santa Maria dos Anjos, todo molhados pela chuva, tremendo de frio, sujos de lama e com fome, e batermos à porta do convento, e o porteiro vier irritado, dizendo: quem são vocês? E nós respondermos: somos 2 dos vossos irmãos. E ele disser: estão mentindo, são 2 vagabundos que andam por aí enganando e roubando as esmolas dos pobres. Fora daqui! E não nos abrir a porta e deixar entrar, e deixar-nos expostos à neve, à chuva, com frio e fome até de noite, então, se sofremos tanta injúria e crueldade, tantos maus tratos prazenteiramente, sem nos perturbarmos nem murmurarmos contra ele, e pensarmos humilde e caritativamente que Deus o fez falar contra nós, ó irmão Leão, escreve que nisto está a perfeita alegria. Vigésimo segundo capítulo. Último capítulo. A oração explícita. A oração implícita é a base da oração explícita. É preciso viver em espírito de oração o máximo das operações de nossa vida, para podermos fazer da oração consciente não só a cúpula, mas o fundamento e a estrutura de toda a nossa vida, interior e exterior. Quando a oração explícita e consciente não assenta nessa base preliminar e fundamental da oração implícita e subconsciente, caímos em pleno formalismo. Rezar não é pronunciar certas fórmulas. Essas fórmulas são necessárias, são mesmo essenciais, mas, como a regra é essencial à perfeição de uma vida monástica. A regra pela regra não vale nada. Como a fórmula pela fórmula, não tem sentido algum. A regra só se torna fecunda e fundamental para a vida de perfeição monástica quando vivida segundo o seu espírito, como um meio, e não como um fim em si. Assim se dá com a vida de oração, com essa 4ª dimensão do nosso mundo interior que fornece a chave do segredo de nossa vida total. Se excluímos a oração explícita, caímos no falso misticismo, no subjetivismo autocêntrico, que faz da oração uma ginástica mental ou uma espécie de adoração de si mesmo, num panteísmo que representa o cúmulo do orgulho, a negação de Deus e a falsa deificação do homem. A oração explícita é a conclusão natural e sobrenatural da oração implícita. Viver em Deus os nossos atos cotidianos e, mais do que eles, os nossos sofrimentos físicos e morais é a preparação para a nossa união explícita com Deus, tanto em nossa vida individual como em nossa vida coletiva, pois são esses os 2 momentos básicos, ou antes as 2 expansões substanciais da nossa vida de oração explícita, a oração individual e a oração coletiva.
A oração individual é a entrega expressa e explícita de toda a nossa vida a Deus, como quem restitui a seu dono aquilo de que é depositário. Não somos donos de nossas vidas, somos apenas guardiães. Temos de dar contas continuadas, cotidianas, minuciosas ao seu verdadeiro dono. Temos de contar a Deus o que estamos fazendo desse imenso tesouro que Ele confiou a cada um de nós, como imagem que somos do próprio Criador. A responsabilidade de cada criatura humana não é apenas a do valor de uma alma, de sua alma, de um pequenino fragmento da criação. A responsabilidade de cada alma é de todas as almas, de toda a criação. Cada alma que se perde é o mundo todo das almas que se sacrifica. Daí a comunhão dos méritos, como a comunhão dos pecados. Merecemos por todos e pecamos por todos. A responsabilidade de cada um é total. A oração individual, portanto, não é apenas um colóquio secreto da alma com Deus. É isso e mais alguma coisa. É a confidência, é a intimidade, é a confiança, é o repouso, o pedido, a gratidão. É a colocação de nossa maior intimidade nas mãos do nosso amigo, a revelação explícita daquilo que ele já conhece, mas que deseja ouvir de novo de nosso próprio coração, no silêncio augusto da prostração pessoal do homem no seio do seu Criador. E é ainda mais do que isso, porque é a entrega de toda a espécie humana representada em cada caso por uma alma individual nas mãos de quem a criou e a escolheu para a encarnação do seu próprio Filho. De modo que a oração secreta está intimamente ligada à oração pública. A oração individual se completa naturalmente na oração geral, na prece coletiva, em união com os outros fiéis, com os verdadeiros irmãos em carne e em espírito. E é por isso que a oração individual explícita, fruto da preparação preliminar da oração implícita, normal ou excepcional, se realiza plenamente na missa, na forma mais perfeita de oração, que é a participação dos orantes uns nos outros e de todos em comunidade, no próprio Cristo, na renovação incruenta do seu sacrifício único e cruento. A missa é, pois, a plenitude da vida interior. Nela, as exterioridades são meras aparências. Os sinais visíveis na cor, na mesa, na fumaça, nos gestos, nas palavras rituais, no canto, no pão e no vinho, são apenas símbolos da realidade invisível, na qual se transformam pelo mistério da transubstanciação, da verdadeira realidade do sacrifício do Verbo, que tem ao mesmo tempo um sentido totalmente individual para cada participante e um sentido universal, de renovação do mistério singular da encarnação, que vale pela espécie humana toda ela. A oração coletiva, por conseguinte, especialmente no coro e na missa, é a plenitude da vida interior de cada fiel, de cada comungante, de cada participante. Ali a vida exterior se confunde com a vida interior. Desaparece toda a separação. Dentro e fora se interpenetram nessa transfiguração em que vida interior e vida exterior se tornam uma só vida. A vida do homem oferecida a Deus pelo Cristo. O corpo e o sangue de Cristo recebidos pela humanidade na pessoa de cada homem, de cada fiel que leva ao altar a oblação de sua vida interior, como de sua vida exterior, para receber a vida pela comunhão e levá-la ao mundo
ao próximo e a si mesmo, nessa rotação perene de Deus ao homem e do homem a Deus, que só cessará na plenitude dos tempos e será substituída então pela visão na glória ou pela perpétua privação do amor.